Fala galera, beleza? Vamos jogar um videogame trazendo mais um vídeo, o Microsoft Flight Simulator com um plugin sensacional. Vai facilitar sua vida nos voos visuais, é isso aí. Se você quiser, tem uma ferramenta super interessante para te auxiliar nos voos visuais, utilizando o seu simulador de voo de preferência. Fica aí que a gente vai falar um pouquinho sobre o Little Navmap para desvendar os mistérios por trás do uso desse aplicativo extremamente útil. Então vem comigo, vamos lá. Bom pessoal, vamos lá. Então os arquivos que a gente vai precisar estão aqui na tela. O primeiro deles é o Little Navmap propriamente dito, tá? A gente vai descompactar e jogar ele aqui, ó, na nossa área de trabalho, tá? Eu vou abrir a pasta para vocês verificarem o que tem dentro, ó. É o aplicativo propriamente dito. Você escolhe um lugar de sua preferência para jogar essa pasta, tá? Eu vou colocar a minha pasta, vou trazer ela para cá, ó. Eu tenho até um arquivo ali compactado, que é a minha pasta original. Então, para começar do zero, né? É interessante mostrar todos os procedimentos envolvidos na instalação que você acabou de ver e a configuração com as cartas WAC, as performances da aeronave, os dados de elevação globais. E a primeira coisa que a gente vai fazer é executar o nosso Little Navmap. Então, a gente vai vir aqui na pasta dele, ó. A gente vai criar um atalho aqui na área de trabalho, ó, enviar para a área de trabalho, e você renomeia da sua forma preferida, tá? Esse aqui a gente não precisa mais, vou apagar essa pasta aqui. Então, quando você abrir a primeira vez, ele abriu essa janela aqui, então ele vai informar, né, que as seguintes pastas serão criadas, tá? Dentro da sua pasta documentos, e aí aqui é só você dar um no, na verdade. Eu vou trazer essa janela para cá, e aí o que significa? Quando ele abre a primeira vez, ele te mostra essa janela aqui. Ele vai utilizar para você escolher a base de dados, tá? A biblioteca de cenários que você gostaria de carregar no seu Little Navmap. Então é uma espécie de personalização, tá? Então o que você vai fazer? Primeira coisa, você vai selecionar a pasta onde, né, está instalado o seu Microsoft Flight Simulator ou o seu simulador de preferência. No meu caso eu tenho o 2020 e o 11 aqui, tá? O X-Plane 11, tá? Então a gente vai fazer com o 2020, que é o mais popular hoje em dia. O que você vai fazer? Vai dar um carregar aqui, ó, tá? Importante, quando essa janela ela for aberta, você vai escolher o intervalo de tempo para atualização das informações no seu simulador de voo, tá? Com relação ao que? As informações abaixo, tá? Buscar aeronaves no multiplayer, ou aeronaves NPC, tá? Que são os tráfegos, enfim. Não necessariamente você precisa manter isso aqui habilitado, tá? Só se você quiser. Agora aqui, conectar automaticamente, eu acredito que seja interessante, tá bom? Então você mantém isso aqui. Porque o que vai acontecer? Ele vai conectar o seu simulador de voo e vai mostrar a sua aeronave durante o trajeto, durante o voo que você está realizando. Então o que eu faço? Eu dou um conectar aqui, dou um OK na próxima janela, e aqui você está vendo que já existe um processo em andamento. Esse processo que está em andamento é a base de dados de aeroportos instalados no seu Microsoft Flight Simulator. Então, quando ele terminar, a gente volta. O que vai acontecer? Agora, tendo chegado a 100%, você usa essa database aqui. A gente está com opções abertas aqui, vou mostrar para vocês onde é que é aqui, tá? Ó, configurações, opções, tá? É exatamente aqui que você vai trabalhar com a configuração do seu Little Navmap, tá? São algumas coisas aqui que você pode desabilitar, né? São carregar o último plano de voo, carregar a última performance de aeronave utilizada, carregar todos os últimos arquivos KML usados do Google Earth, restaurar a trilha de aeronaves. Tem algumas coisas aqui que você pode desabilitar. Agora, antes da gente começar a configuração aqui, a gente vai pegar e vai descompactar os arquivos que você vai fazer o download para você poder fazer a utilização das cartas WAC e das cartas REA. Então você já vê aqui, ó, que ele inclusive já puxou, ó, os aeroportos que eu tenho instalados, né? Que são aeroportos da Brasil Land Games. Você que ainda não tem, www.brasillandgames.com. Cenários do Brasil inteiro, são mais 78 cenários reproduzindo fielmente cada aeroporto do Brasil aí, tá? Então a gente já tem aqui na nossa informação e a polícia tá passando, legal, bacana. Agora você vai fechar o seu Little Navmap, tá? Isso vai ser importante. A gente vai fechar ele aqui, ó. E a gente vai partir para quê? A gente vai partir, ó, performance de aeronaves. Vamos abrir aqui, ó, aqui em documentos, tá vendo, ó? Ele criou uma pasta chamada arquivos Little Navmap. O que você vai fazer? Não requer prática nem tão pouco habilidade. Qualquer criança brinca, qualquer criança se diverte.
que você vai fazer aqui? Performance de aeronaves. Clica, puxa para o lado, já é Elvis. Então aqui agora você tem performance de várias aeronaves que vão ser importantes para você ter as informações de consumo, duração do voo, enfim. Tudo que estiver acontecendo durante o seu voo vai estar puxando as informações de performance do avião correspondente. Então isso é importante, tá? Então performance de aeronave, ok. Agora o que você vai fazer? Dados de elevação, tá? O performance de aeronaves, agora dados de elevação. O que você vai fazer? Mesma coisa. Basta você vir para cá e jogou ali, ó. Já foi ali para dentro, tá? Do jeitinho tá aqui, não muda nada não, beleza? Fecha esse aqui, beleza. Agora a gente vai jogar aqui as cartas, né? De tão grande importância para você que gosta de fazer os voos visuais no Microsoft Flight Simulator 2020 e quer fazer dentro da regra VFR, utilizando os corredores visuais, ou se não tiver corredor visual na área que você está voando, pelo menos utilizar aí a carta WAC para você ter referências e programar o seu voo visual com referência nas cartas WAC, tá? Então o que você vai fazer? Clicou aqui, ó, mesma coisa, só vai puxar aqui pro lado, ó, e já é Elvis, tá? Aí a gente vai abrir o nosso Little Navmap de novo. Bom, pessoal, Little Navmap aberto, vamos lá. São algumas configurações que você precisa fazer aqui. Unidades de medidas, você não precisa mexer, já está tudo ok. No mapa, tá? O que acontece? Existem muitas coisas que poderão ou não ser exibidas de acordo com sua preferência. Então é legal você dar uma olhada aqui nas opções, tá? Navegação no mapa, exibição de mapa. Isso aqui tudo é facultativo, não é compulsório. Tá? Você personaliza de acordo com a sua preferência, tá? O que seria compulsório aqui, tá? Você fazer a configuração, pelo menos aqui, tá? Da base de dados que você vai utilizar para você fazer a exibição de informações meteorológicas que são exibidas quando solicitadas em determinado aeroporto, tá? Você pode marcar aqui as que você gostaria de utilizar. Eu prefiro usar como tá aqui, tá bom? Mas se você quiser utilizar qualquer outra base de informação, fica a seu critério. Aqui é para quem usa motor meteorológico, aplicativos third party, né? Ou seja, você não precisa mexer nisso aqui, tá? Somente se você tiver um Active Sky da vida aí, tá? Que ele gera esse arquivo aqui. Então não precisa mexer aqui, tá? Aqui voo online é só se você quiser seja exibido no seu Little Navmap as informações de pilotos voando nesses serviços aqui, tá? Ó, Ival, Pilot Edge, VATSIM, tá? Então eu não recomendo porque é mais uma coisa para você ficar processando sem necessidade, tá? Agora servidor web também não se mexe nisso aqui, desnecessário, não precisa mexer. Agora aqui é importante, tá? É aqui que você vai puxar os dados globais, tá? De elevação. Então é só você direcionar para lá, não requer prática nem tão pouca habilidade. Qualquer criança brinca, qualquer criança se diverte. Lembra que a gente descompactou os dados globais? O que você vai fazer? Você vai lá na pasta, tá? Do Little Navmap, ó, já está apontando meus documentos, arquivos de Little Navmap, dados de elevação. Clicou aqui, seleciona a pasta, acabou, tá? Diretório e arquivos são válidos, acabou. Vamos mostrar agora como é que faz para exibir as cartas WAC e as cartas REA. Bom, pessoal, a exibição das cartas é muito simples, tá? O que você vai fazer aqui? Se por acaso os espaços aéreos eles estiverem sendo exibidos, tá? É só você desabilitar, tá? Ó, aqui nesse ícone de cima você habilita e desabilita, até para que fique mais visível e visualmente você consiga ter informações mais limpas, tá? Tudo que está sendo exibido aqui você pode suprimir, tá? Se você quiser. Vamos logo lá no objetivo principal dessa parte do vídeo, que é exibir as cartas WAC e as REAs. É só você clicar aqui em arquivo, ó, você vir aqui em adicionar Google Earth KML e ele vai, né, lá para a pasta arquivos Little Navmap e aí gel aqui, ó, que foi a pasta que a gente descompactou, beleza? Você vai clicar em uma das duas. Se você for fazer um voo dentro de uma TMA, onde vai ter corredor visual, você clica aqui, rotas especiais de avião. E aí seleciona a área que você deseja. Vamos colocar aqui Rio de Janeiro, beleza? Só isso. Aí depois você programa o seu voo, né? Você vai definindo áreas ao longo da sua rota que vão ser importantes para você concluir o seu plano, tá? Como que você faz isso aqui? Você quer fazer um plano, por exemplo, aqui do aeroporto de Cabo Frio, tá? Ó, clica sobre ele, definir como partida, tá? Se ao longo da
rota tiver algum ponto que você queira adicionar, é só você clicar sobre ele. Do contrário, se você quiser simplesmente colocar o teu destino final, por exemplo, vamos colocar aqui aeroporto de Santa Cruz, tá? Ó, clicou em cima, adicionar como destino. Aí você viu que ele traçou uma linha reta, né? Já te deu a distância proa direta. Se você quiser adicionar outros pontos, ó, você vai clicando, ó, adicionar o plano de voo. Se por acaso ele fizer isso aqui, ó, é só você clicar no ponto onde está errado e você Ctrl setinha para cima. Você viu que ele acertou aqui, tá vendo? Ó? E aí você vai adicionando, ó, outro ponto de notificação compulsória aqui, ó, adicionar posição. Então agora você tem aí, baseado na réia, você tem as altitudes mínimas e máximas, a proa, para quem está indo de leste para oeste aqui, você tem a 283, de oeste para leste você tem a 103, altitude mínima e a máxima, né, para cada corredor, certo? É só isso. Aí você não quer mais isso aqui? Simples. Você vem aqui, ó, limpar Google Earth KML do mapa. A rota permanece, tá? Ó. Aí você quer colocar a VAC lá, né? A WAC, World Area Chart. O que você vai fazer? Vem aqui, adicionar. Ao invés de você colocar essa, clica aqui, ó, WAC, vai lá na área que você deseja, Rio de Janeiro, dá um OK e ele já carregou. Só que aqui é o seguinte, né? Aqui não tem corredor visual. E nessa área aqui, compulsoriamente, você teria que estar voando. Essa é mais para uma área fora de localidades onde não ofereça o corredor visual, beleza? Mas voo visual é um assunto muito extenso, a gente, na medida do possível, a gente volta com outro vídeo para falar mais sobre esse assunto. Bom, pessoal, para finalizar, vamos mostrar como utilizar os arquivos de performance das aeronaves, tá? Que a gente fez o download e colocou lá na pasta arquivos do Little Navimapper. Então, como é que funciona isso aqui, tá? Para carregar, é só você vir aqui, ó, em aeronaves e carregar performance de aeronaves. Você vai apontar para a pasta performance de aeronaves, aonde dentro de documentos, arquivos de Navimap, performance de aeronaves. Carregando isso aqui, ele vai te dar informações relativas a consumo, tempo previsto durante a rota, enfim, informações que vão estar muito associadas ao teu plano de voo. Então, vou carregar aqui, ó, o do Cessna 182, tá? Que está presente lá no nosso simulador de voo. Tá? Ele está falando que valores inválidos de combustível, reserva, fluxos alternativos, enfim. Isso aqui é uma mensagem porque a gente não tem absolutamente nada planejado aqui. Então, uma vez tendo você confeccionado seu plano de voo, ele já vai ter parâmetros para calcular, né, as informações que são necessárias. O tempo estimado, consumo de combustível, essa coisa toda, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que o vídeo ajude você aí que está iniciando no Flight Simulator 2020 ou mesmo no X-Plane ainda e que quer lançar mão dessa ferramenta super interessante aí que vai ajudar bastante, não só nos voos visuais, com os da carta WAC e réia, como também nos voos IFR. Lembrando que você pode carregar, tá, o seu plano de voo uma vez baixado lá do SimBrief aqui no seu Little Navimap, beleza? Não esqueça de deixar o seu like aí para ajudar na divulgação e fortalecer a conexão. Fiquem todos com Deus, um grande abraço, até o próximo vídeo.